Você fez um monte de coisas hoje. Resolveu problemas, cuidou de pessoas, trabalhou, correu de um lado para o outro, mas chegou ao fim do dia pensando justamente no que não fez. Se isso acontece com você, hoje eu quero te mostrar por que a sua cabeça nunca deixa você chegar ao foi suficiente e como começar a mudar isso. Talvez aconteça mais ou menos assim. Você finalmente senta, olha para o relógio e pensa: chega, por hoje deu. Só que seu corpo sentou e sua cabeça não, porque ela começa a fazer uma lista. A roupa que você não guardou, a mensagem que esqueceu de responder, aquela coisa do trabalho que poderia ter adiantado, o compromisso que precisa marcar, a ligação que não fez, e de repente tudo aquilo que você fez durante o dia desaparece. Fica só o que faltou. Foi isso que começou a incomodar a Laura. Numa terça-feira, ela acordou cedo, trabalhou a manhã inteira. Na hora do almoço, resolveu uma pendência no banco. Passou no mercado na volta, chegou em casa, colocou a roupa para lavar, respondeu algumas mensagens e ainda resolveu uma coisa da mãe pelo telefone. Quando terminou, já estava cansada. Fez alguma coisa para comer e sentou no sofá. Ligou a televisão, nem 10 minutos depois veio. Eu podia aproveitar e guardar aquela roupa. Não levantou, continuou assistindo. Mais alguns minutos, também não respondia aquele e-mail. Tentou ignorar, até que veio a frase: hoje eu não fiz quase nada. E isso chamou a atenção dela, porque não era verdade. Ela sabia que não era. Se alguém perguntasse o que tinha feito naquele dia, ela conseguiria listar várias coisas, mas não era assim que ela se sentia. Sentia que tinha produzido pouco, que poderia ter aproveitado melhor o tempo, que tinha deixado coisas para amanhã. E talvez você conheça essa sensação, porque existe uma diferença entre ter tarefas pendentes e sentir-se em dívida porque existem tarefas pendentes. Tarefa pendente todo mundo tem. A vida não termina às 6 da tarde com todas as abas fechadas. Sempre vai existir alguma coisa. O problema começa quando você usa o que ficou faltando para avaliar tudo que fez. É como se 10 coisas concluídas valessem pouco e aquela única que ficou para amanhã valesse muito. Então você não termina o dia pensando: fiz bastante coisa. Termina pensando: eu deveria ter feito mais. E eu quero que você preste atenção nessa frase, eu deveria. Ela parece responsável, parece até madura, mas dependendo da forma como você a usa, ela pode virar uma cobrança sem fim. Porque quanto é mais? Mais uma tarefa? Mais meia hora? Mais um e-mail? Mais uma ligação? Qual seria exatamente o momento em que sua cabeça diria: agora sim você fez o suficiente? Talvez você descubra que esse momento quase nunca chega. E aí nós não estamos mais falando apenas de organização ou produtividade. Estamos falando de uma vida em que o suficiente está sempre um pouco à frente de você. E se o suficiente nunca chega, descansar começa a parecer uma coisa que você ainda não merece. No dia seguinte, Laura resolveu prestar atenção nisso. Não tentou mudar nada, só observar.
e percebeu uma coisa curiosa. Quando terminava uma tarefa, quase não registrava. Respondia um e-mail, pronto. Próximo, pagava uma conta. Próximo, resolvia alguma coisa no trabalho. Próximo, era como se aquilo que ela concluía perdesse importância imediatamente. Mas bastava lembrar de alguma coisa que não tinha feito e aquilo ficava na cabeça. Preciso fazer. Não posso esquecer. Tenho que resolver. As pendências continuavam mentalmente abertas e isso tem uma explicação bastante humana. Nosso cérebro não foi feito para produzir uma avaliação perfeitamente equilibrada da realidade. Ela presta muita atenção ao que ainda exige resposta, problemas, riscos, coisas incompletas, aquilo que pode precisar de ação. Isso é útil. Se você esquecer que precisa pagar uma conta amanhã, pode ter problema. Se esquecer que o gás está acabando, pode ficar sem gás. Então a mente continua trazendo certas pendências de volta. O problema é quando você transforma esse mecanismo em uma avaliação sobre quem você é. Faltou fazer isso. Aí vira, eu não fiz o suficiente. E depois, eu deveria ser mais organizada. Eu sou muito enrolada, não tenho disciplina. Olha como uma tarefa virou identidade. Laura fazia isso sem perceber. Ela não pensava hoje, ficaram 3 coisas para amanhã. Não, ela pensava, eu devia ter dado conta. Essa frase é muito diferente, porque existe uma expectativa escondida nela. Eu deveria conseguir terminar tudo. Mas terminar o quê? A vida, a casa, o trabalho, os problemas da família, os cuidados pessoais? Você termina uma coisa e outra aparece. Então, talvez o problema não seja que você ainda não conseguiu chegar ao fim da lista. Talvez seja esperar que exista um fim. E tem outra coisa. Muitas mulheres aprenderam a avaliar o próprio dia pelo tanto que conseguiram atender. Trabalho, casa, filhos, família, relacionamento, pendências. E quando alguma dessas áreas fica descoberta, aparece uma sensação de falha. Você trabalhou muito? A casa ficou. Cuidou da casa? Não estudou. Foi treinar? Poderia ter usado esse tempo para trabalhar. Trabalhou? Estou deixando minha saúde de lado. Ficou com os filhos? Então não produzi. Produziu? Não dei atenção suficiente para os meus filhos. Percebe essa armadilha? Não existe escolha capaz de atender todas as demandas ao mesmo tempo. Qualquer coisa que você escolha fazer, deixa alguma outra sem fazer. Só que na sua cabeça olha sempre para aquilo que perdeu quando escolheu. Você pode transformar qualquer escolha em culpa. E talvez seja por isso que até um dia produtivo termina com uma sensação estranha de insuficiência. Você não está comparando o que fez com o que era humanamente possível. Está comparando com tudo aquilo que poderia ter feito. E contra essa lista, ninguém ganha. Alguns dias depois, Laura comentou com uma amiga: essa semana eu não estou rendendo nada. A amiga olhou para ela e disse: como assim? Laura começou a contar: trabalho, banco, mercado, coisas da casa, um problema da mãe,
um compromisso que tinha resolvido, a amiga interrompeu. Laura, isso para você é não fazer nada? Ela riu, mas ficou pensando, porque talvez ali tivesse outra coisa. Laura fazia tanto, há tanto tempo, que fazer muito tinha virado normal. Então aquilo não contava mais como esforço, era apenas o que se esperava dela. E quando o extraordinário vira rotina, você começa a exigir o extraordinário todos os dias. Isso aparece de formas bem comuns. Você consegue fazer 5 coisas num dia bom. No dia seguinte está cansada e faz 3. Em vez de pensar, hoje meu ritmo foi outro, você pensa, estou rendendo mal. Você compara seu dia cansado com a sua melhor versão, seu corpo com um dia em que dormiu bem, sua concentração com a semana em que estava tranquila, sua produtividade com uma fase em que tinha menos problemas. E aí qualquer oscilação parece regressão. Só que nós não funcionamos assim. Seu corpo muda, sua energia muda, sua concentração muda. Existem dias em que você consegue muito, outros menos. E existe uma diferença importante entre consistência e desempenho constante. Consistência comporta variação. Desempenho constante exige que você seja uma máquina. Laura começou a perceber que não considerava contexto. Se estava cansada, a expectativa continuava a mesma. Se tinha dormido mal, a expectativa continuava a mesma. Se o trabalho estava pesado, continuava. Se tinha passado a semana resolvendo problemas emocionais da família, continuava. A meta interna nunca mudava. E se ela não chegasse lá, logo vinha a culpa. Talvez você faça isso com você. Você considera o cansaço de todo mundo menos o seu. Se uma amiga diz, hoje não consegui fazer nada, estou exausta, você responde, descansa, amanhã você faz. Agora experimente dizer isso para você. Talvez apareça imediatamente, mas eu não posso. Por quê? Essa pergunta é importante. Porque o descanso do outro parece uma necessidade legítima e o seu precisa ser justificado? Talvez porque você tenha associado valor à utilidade. Quando resolve, produz, cuida, ajuda, organiza. Você sente que está fazendo o que deveria. Mas quando para, não existe uma tarefa dizendo parabéns, você terminou. Existe silêncio. E nesse silêncio aparece tudo o que ainda poderia estar sendo feito. É aí que algumas pessoas confundem culpa com responsabilidade e pensam: se eu parar de me cobrar, vou virar uma pessoa acomodada. Será? Laura também tinha esse medo. Achava que aquela voz interna era o que fazia funcionar. Se eu começar com esse negócio de já fiz o suficiente, daqui a pouco não faço mais nada. Só que ela começou a observar uma coisa. A cobrança fazia ela produzir, mas também fazia ela nunca usufruir do que produzia. Conseguia uma coisa, próxima. Terminava outra, próxima. Resolvia um problema, próximo. Não havia chegada, só continuidade. E uma vida inteira assim pode ficar muito cansativa, não porque você faz coisas, mas porque nunca recebe internamente a informação de que pode parar. Então Laura começou um exercício muito simples. No início do dia, antes de começar a correr atrás das coisas, escolhia 3 prioridades reais.
não 15, 3. Isso não significava que faria apenas 3 coisas. Provavelmente faria várias, mas aquelas 3 seriam a referência. Porque ela percebeu que tinha um hábito ruim. Decidia se o dia tinha sido bom depois que ela acabava. E aí era muito fácil mudar a régua. Fez 5? Podia ter feito 6. Fez 6? Mas aquela ficou. Fez aquela? Também precisava ter começado outra. A meta se movimentava conforme Laura se aproximava dela. Assim ninguém chega, né? Então, naquela manhã, escreveu: resolver uma demanda importante do trabalho, passar na farmácia, fazer uma ligação que estava adiando. Ao longo do dia surgiram outras coisas, como sempre. Ela fez algumas, outras não. À noite olhou para as 3. Tinha feito as 3. A cabeça imediatamente disse: mas você não guardou a roupa. Ela percebeu e respondeu mentalmente: não guardei. Sem tentar transformar isso em algo positivo, a roupa continuava lá. Precisaria guardar depois. Só que isso não apagava o restante do dia. Essa é uma mudança pequena, mas bem importante. Porque nós não estamos tentando criar uma mulher que olha para uma pia cheia e diz: está tudo perfeito. Não está. A pia pode precisar ser lavada. O e-mail pode precisar ser respondido. A conta pode precisar ser paga. Regulação emocional não é fingir que as coisas não existem. É conseguir olhar para uma pendência e dizer: isso ainda precisa ser feito, sem acrescentar. Portanto, eu falhei hoje. Percebe? Uma coisa é fato, a outra é julgamento. E você pode começar a separar. Então eu quero te propor 3 perguntas para o final do dia. Primeiro, o que eu realmente fiz hoje? Não responde de cabeça correndo. Para alguns segundos, porque talvez sua mente esteja acostumada a apagar rapidamente o que foi concluído. Segundo, o que ficou para depois? Sem drama, só identifica. E terceiro, o que ficou para depois é porque sou uma pessoa com tempo e energia limitados ou porque existe alguma coisa de errado comigo? Essa terceira pergunta pode incomodar um pouco, porque obriga você a aceitar limite. E limite não é apenas dizer não para os outros. Às vezes o limite mais difícil é admitir: hoje eu não consigo mais. Não, eu nunca vou fazer. Só hoje não. Isso é muito diferente. Naquela noite, Laura fez as 3 perguntas. Olhou para o que tinha feito, depois para o que ficou. A roupa ainda estava lá. Havia um e-mail que poderia ter sido respondido. E uma coisa da casa que precisaria resolver no sábado. A primeira reação veio como sempre. Eu podia ter aproveitado melhor a noite. Só que dessa vez ela não levantou. Não tentou provar para si mesma que merecia descansar. Também não repetiu uma frase positiva na qual não acreditava. Ela simplesmente pensou: isso pode esperar, e ficou sentada. No começo, desconfortável. A cabeça lembrou da roupa algumas vezes, depois parou. No dia seguinte, a roupa ainda estava lá. Ela guardou e nada terrível aconteceu. Parece uma história pequena, é pequena, mas muitas mudanças importantes são assim, porque talvez você esteja esperando chegar um dia em que finalmente tudo estará resolvido
e você poderá descansar sem culpa. A casa estará em ordem, o trabalho estará adiantado, todo mundo estará bem, as mensagens estarão respondidas, as contas organizadas. Você terá treinado, comido direito, dado atenção para quem ama, cuidado de você. E aí, finalmente, poderá sentar. Só que esse dia provavelmente não vem. Não porque você seja desorganizada, porque a vida continua acontecendo. Então, talvez a pergunta não seja quando tudo estiver pronto, eu posso parar? Talvez seja em que momento eu decido que por hoje chega. Essa decisão não pode ficar nas mãos da sua lista de tarefas, porque sua lista vai querer mais alguma coisa. Precisa existir uma pessoa capaz de olhar para a lista e dizer: isso fica para amanhã. E essa pessoa é você. E então, durante essa semana, eu quero te propor um treino. Antes de começar o dia, escolha aquilo que realmente importa. Não transforme tudo em prioridade, porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. E quando chegar ao final do dia, antes de olhar para o que faltou, olhe para o que aconteceu e se pergunte: o que você fez? O que sustentou? Que problema resolveu? Onde esteve presente? O que exigiu energia de você e talvez nem apareça numa lista? Depois, sim, olha para o que ficou e decide quando será feito, mas tenta não transformar pendência em culpa, porque talvez uma parte da sua exaustão não venha apenas da quantidade de coisas que você faz, venha do fato que, depois de fazer tudo aquilo, você ainda se trata como se estivesse devendo. E é isso que estamos regenerando. Não sua capacidade de produzir, não a sua responsabilidade ou compromisso. Estamos mexendo naquela voz que muda a linha de chegada toda vez que você está prestes a alcançá-la. Talvez hoje você tenha feito menos do que gostaria. Algumas coisas ficaram. Amanhã você talvez precise continuar, tudo bem. Mas antes de dormir, experimente fazer uma pergunta diferente. Em vez de o que eu deveria ter feito mais, pergunte, considerando o dia que eu realmente tive, o que eu fiz que pode ser suficiente por hoje? Talvez a resposta ainda não venha fácil. É por isso que estamos falando sobre isso, porque aprender a reconhecer o suficiente também é uma forma de regeneração. E no próximo episódio, nós vamos entrar numa culpa que costuma se esconder atrás de uma palavra muito bonita: responsabilidade, que traz aquela sensação de que, e se der alguma coisa errado com alguém que você ama, ou você deveria ter percebido, evitado, ajudado ou feito mais. A culpa de se sentir responsável por tudo. E talvez você descubra que ajudar, cuidar de alguém e carregar alguém nas costas não são a mesma coisa.